Jonathan e Christine eram casados há 10 anos e eram muito felizes no que faziam. Ele era corretor de imóveis e muito bem sucedido. Ela era uma arquiteta e já havia desenhado muitos prédios que estavam espalhados pela cidade. Com frequência, eles mudavam de casa para conhecer novos lugares, novas pessoas e expandir a área de atuação de seus trabalhos. Na nova cidade que eles estavam, a empresa em que ambos iam trabalhar os recebeu de braços abertos, pois já sabiam da reputação deles. Alguns dos funcionários mais antigos ficaram com inveja e medo, pois eles eram um sucesso e isso ofuscava o brilho de qualquer um ao redor deles. Jonathan chegou com ideias inovadoras de marketing. Christine chegou com projetos fantásticos de novos projetos, casas e até arranha-céus. Os projetos dela eram um tanto caros para o momento e cidade em que viviam, mas o marketing dele era suficiente para conseguir financiadores até de outras cidades. Um completava o outro, um supria o outro. Eles eram cérebro e coração, inúteis sem o outro. Em pouco tempo, os projetos de Christine começaram a sair do papel e Jonathan começou o seu trabalho levando as ideias para toda a cidade e até fez algumas viagens para cidades mais distantes em busca de quem pudesse patrocinar o mais novo empreendimento dele e de sua esposa, um prédio comercial e residencial para as famílias mais necessitadas. Era uma edificação complexa e cara, mas para Jonathan e Christine valeria a pena, pois eles estariam ajudando a mudar a condição de vida de milhares de pessoas. Uma semana depois de eles terem iniciado seus projetos, algo estranho aconteceu na tranquila cidade. No meio da avenida principal, um corpo foi encontrado. Ele estava com inúmeras marcas de faca pelo corpo. A parte mais assustadora era que o homem era funcionário da construtora que estava levantando o prédio comércio residencial. Não foi preciso muito para que as notícias de que havia alguma maldição na construção do edifício se espalhassem. Os donos da construtora foram chamados para apresentar os documentos de licenciamento e tudo mais, mas nada de errado ou fora do comum foi constatado. O homem morto tinha vários sinais de tortura pelo corpo, o que indicava que ele tinha ficado preso por muito tempo antes de ser morto. Havia marcas de resistência, luta, agressão, mas como ninguém tinha escutado nada na noite anterior, talvez ele tivesse sido morto em outro lugar e foi deixado ali para assustar os moradores. Por 2 dias, as obras do edifício foram paralisadas para a perícia, mas nada fora do comum foi encontrado. Então, todos voltaram a trabalhar e erguer o prédio, como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha acontecido. Naquela noite, um homem todo encapuzado caminhava nas imediações do terreno com uma faca de prata na mão. Não havia pressa ou temor em seus passos decididos. A penumbra cobria com perfeição seu rosto. Suas roupas escuras deixavam tudo ainda mais sinistro, mas ele não estava se escondendo. Ele caminhava para algum lugar. Não, ele caminhava para alguém. Mas esse alguém não o via, pois estava entretido em alguma coisa que assistia pelo celular. Mais um funcionário da construtora que seria assassinado naquela noite. Quando ele percebeu a presença do estranho, já era tarde demais. A faca de prata em sua mão brilhava contra a luz do luar. Sua lâmina afiada parecia uma navalha de barbeiro. O sangue de sua garganta esguichou na parede da guarita e um grito surdo foi ouvido a 1 metro de distância. Os olhos do guarda fitaram seu assassino sem nada poder fazer. Suas mãos largaram o celular e foram direto para o pescoço na vã tentativa de estancar o sangramento, mas o profundo corte já tinha decretado sua morte, que agora o segurava pela mão. Ele recostou-se na parede e escorregou para o chão, assim como sua vida escorria para o além. O assassino o observava de modo tranquilo, e antes que o guarda pudesse deixar este mundo, mais 2 facadas foram desferidas no homem. Na segunda, ele já estava morto. A faca de prata agora tinha uma cor escarlate que brilhava vívida ao luar daquele lugar em construção. O assassino vira-se e sai tranquilamente do lugar como se nada tivesse acontecido. Mas antes que ele desse o 3º passo, algumas pessoas entram no lugar. Entre elas estavam Jonathan e Christine, que por alguns segundos não compreenderam a presença do homem estranho encapuzado naquele lugar àquela hora. Porém, ao verem o guarda morto ensanguentado atrás dele e a faca gotejando em sua mão, percebem que o assassino do funcionário morto dias antes estava ali. Um dos homens com eles era outro segurança do local, que sacou a arma e apontou para o assassino, mas foi lento demais para conseguir parar o encapuzado. A escuridão estava a seu favor. Christine se agarrou ao marido com medo. Os outros ficaram atrás do guarda, que andou pela escuridão procurando pelo assassino. Muitos containers, tratores, caminhões e outros materiais gigantes de construção estavam espalhados pelo lugar, o que dificultava a visão de todos, principalmente do segurança. A lua no céu assistia despreocupada a cena desenrolar, até que um grito rompeu a noite.
Atrás de Christine, o grito parecia vindo das profundezas do inferno, um grito de dor e agonia, um grito de quem perdia sua vida de modo inesperado, um grito de morte. Josefina era quem gritava, mas ninguém entendia o porquê, até que ela cai ajoelhada no chão e uma figura sombria emerge da escuridão atrás dela, a faca em sua mão agora manchada com o sangue de sua nova vítima. Josefina gemia agoniada, suas mãos tentavam alcançar o ferimento em suas costas, mas era inútil. Os outros, 5 ao todo, contando com Christine e Jonathan, ficaram na dúvida se ajudavam a colega ou se afastavam com medo do assassino com a faca. Mas era apenas uma faca. Onde estava o segurança armado? Um tiro rompeu a noite, mas ninguém foi atingido. Com o som, todos se abaixaram assustados e quando se deram conta, o assassino já tinha sumido na noite mais uma vez. O segurança se aproximou do grupo com a arma ainda em riste. Josefina agoniava de dor. Temia a morte. Alguém ligou para a polícia. Outro alguém ligou para a ambulância. A tensão elevou os ânimos de todos. Christine começou a se desesperar. A presença de um assassino e de 2 corpos esfaqueados tão perto a deixou com o coração acelerado. Jonathan tentava manter o controle da situação, mas até mesmo para ele aquilo tudo era novo demais. Polícia e ambulância demorariam ainda uns 5 minutos para chegar. 5 minutos era tempo suficiente para mais alguém morrer. Ele esperava que o guarda pelo menos os mantivesse seguros, mas ele não foi capaz disso. Sem fazer nenhum barulho, o assassino da faca de prata surge atrás do guarda e golpeia seu pescoço. Um tiro débil rasga a noite. Todos se afastaram assustados. O guarda leva a mão ao pescoço e se vira para seu algoz. Ele estava imóvel e encarava, seu rosto absolutamente coberto. Seus olhos estavam escondidos por um óculos de esquiar preto e a boca e o nariz por uma máscara de pano. Ele foi preparado para não ser identificado. Ele foi preparado para matar e estava fazendo isso muito bem. Mas por quê? O assassino desferiu outra facada na barriga do guarda, que caiu ajoelhado, com os olhos arregalados, engasgando com o próprio sangue. A vida lhe era tirada de modo brutal e sanguinário. A faca de prata desce mais uma vez e encontra as costelas do guarda, que finalmente morre e sangra como um saco de carne furada. Todos se afastaram assustados e cometeram um erro de cada um correr para lados diferentes. Jonathan e Christine ficaram juntos e correram para sair do local, mas não chegaram nem na metade do caminho quando a faca de prata cortou o ar e atingiu Jonathan na perna. Ele cai no chão e agarra sua panturrilha direita, onde a faca estava cirurgicamente cravada. O sangue escorria pelas laterais. O assassino vinha andando na direção deles. Christine pegou o marido pelos braços, ajudou a se levantar e, mesmo mancando, ele a seguiu como pôde. A perna gritava de dor. Seus músculos suplicavam para serem tratados, mas se ele ficasse parado, aquela faca seria retirada de modo mais doloroso possível e entraria novamente em seu corpo para terminar de ceifar-lhe a vida. Eles marcharam para a escuridão, para fugir do seu algoz, o mais longe que conseguissem até que a polícia chegasse. Os minutos se arrastavam de modo conspiratório. Será que a polícia chegaria a tempo? No primeiro andar do recém-levantado prédio, o casal se escondeu dentro de um dos quartos. O assassino não parecia estar atrás deles, mas não tinha como ter certeza, então tinham que agir rápido. Christine tirou a camiseta do marido e a rasgou para poder amarrar em torno da perna ensanguentada de Jonathan. Mas antes disso, era necessário que a faca fosse retirada. Ela não estava muito funda, mas com certeza causaria dor ao ser retirada. Jonathan apertou as mãos e abafou um doloroso gemido de dor, enquanto a esposa fazia o melhor que podia para tratar aquela perna. Levou pouco mais de 1 minuto, que para eles pareceram horas. Ao terminar o trabalho, outro grito rompeu a noite. Uma mulher. Não estava muito longe de onde estavam, e isso foi o suficiente para que eles se levantassem e saíssem dali o mais rápido que a perna manca de Jonathan permitia. Cautelosamente saíram do prédio, se esgueiraram na noite, na escuridão, e chegaram na área dos materiais de construção. Ninguém estava lá, somente os mortos, e a esperança iluminou o coração deles quando ao longe as sirenes das viaturas da polícia começaram a se aproximar. Christine pensou em correr para a saída, mas Jonathan usou o bom senso e segurou a esposa, pois se eles escutaram, o assassino com certeza também escutou. Mal terminou de compartilhar com a esposa seus pensamentos, quando alguém surge do outro lado, correndo para a saída, mas foi interceptado pelo assassino, que sai de detrás de um caminhão com uma faca de prata na mão. Sua arma favorita estava em estoque e ele não perderia a diversão por nada. Do ângulo que estavam, assistiu o homem ser morto com 3 facadas na barriga e depois ter sua garganta cortada foi ainda pior do que ver Josefina ser esfaqueada pelas costas e... Josefina...
Eles largaram a colega sozinha e ferida à mercê da morte enquanto fugiam. Mas o que poderiam fazer? Ou eles a ajudavam e morriam no processo, ou tentavam salvar suas próprias vidas para morrerem mais tarde. Era como se o assassino sentisse o cheiro do medo deles, pois após matar o homem, ele se vira para o casal, ocultado na escuridão, e caminha para eles com a faca gotejando o sangue fresco do companheiro de trabalho deles. Por que ele fazia isso? Quem era ele? Perguntas de mais e tempo de menos. Eles precisavam correr, fugir dali, antes que suas vidas fossem levadas dessa terra de modo frio e impiedoso. Jonathan tentou correr o máximo que pôde, mas ele sabia que estava atrasando a esposa e que ela acabaria morrendo por causa dele. Os dois não precisavam ter o mesmo destino, não ao mesmo tempo. O pensamento o encheu de uma coragem tola que o acabaria matando. Contudo, algo tinha que ser feito. Alguém tinha que parar aquele assassino antes que mais pessoas morressem. Descobrir o motivo de ele estar matando as pessoas não era mais importante do que parar ele. Enquanto se arrastavam para algum lugar seguro, uma barra de aço se tornou visível para Jonathan e ele percebeu que aquela era a sua chance. Corra, eu paro ele. Christine tentou argumentar, puxá-lo para junto de si, fazer com que ele não desistisse assim, mas foi em vão. O assassino estava perto demais, ou ela sobrevivia, ou os dois morreriam. "Eu te amo" foi a última frase dita por Jonathan, antes de sua esposa sair correndo para salvar a si mesma. Com a barra de aço na mão, mancando e com dor, o corajoso, tolo homem avançou contra seu algoz para enfrentá-lo. Os sons das sirenes das polícias enchiam o ar da noite com uma sinfonia caótica. As luzes dos refletores foram acesas para iluminar melhor o local, e então vozes foram ouvidas. Policiais? Pessoas curiosas? Jonathan não parou para dar atenção. Talvez fosse melhor ele fugir junto com sua esposa, visto que a polícia estava no local. Mas ele conseguiria fugir? Daria tempo de correr? Ele teria capacidade para correr? Melhor será cair lutando do que fugindo. O aspirante herói avançou contra o assassino da faca de prata, com a barra de aço esticada, pronta para lhe dar um golpe na cabeça. Mas este se desviou como se fosse uma criança que ele tivesse atacado, e sem nenhum rodeio, cravou-lhe a faca de prata nas costelas. Ele sentiu mais uma vez a lâmina cortar sua pele, mas dessa vez sua vida estava sendo drenada e nada poderia impedir que ela saísse dele. Seu corpo sentiu a pontada e ficou em choque, imóvel. A respiração começou a falhar enquanto uma dor aguda que nascia em seu pulmão esquerdo se espalhava pelo corpo. A barra de aço caiu no chão de terra com um som surdo e abafado. As mãos da vítima foram para a cabeça do assassino, tirando-lhe o capuz e os óculos de esqui. Os olhos dele eram escuros, mas Jonathan não os conhecia ou não se lembrava a quem eles pertenciam. Na beira da morte, querer se lembrar de alguém é uma tarefa complicada. O grito de Christine chegou aos ouvidos de Jonathan, mas ele não conseguiu olhar pela última vez para sua esposa. A faca saiu de suas costelas enquanto o sangue escorria por suas roupas e ele sente outra facada na barriga. A faca sai, outra facada na barriga. A faca sai, mais outra facada. E outra, e outra. Seu corpo já estava anestesiado pela dor, mas a morte parecia impiedosa e não o levava. Ele sentia cada facada e já tinha perdido as contas de quantas já tinha levado. Finalmente a vida se esvai dele. A morte o levou para sempre. O assassino fez mais uma vítima. Christine viu seu marido morrer sem poder fazer nada. Correr era sua única opção. Talvez morrer também fosse uma, mas com certeza Jonathan não iria querer isso. Ela corre com os olhos cheios de lágrimas, o coração cheio de dor, a alma possuída pelo medo. Seus passos a levaram de volta para a saída, agora sem a obstrução de nenhum assassino. Antes que ela chegasse na porta, 2 ou 3 policiais a encontraram no caminho e a ampararam. Finalmente o choro e o desespero tomaram conta dela. Mais policiais se espalharam pelo local, mas para ela era inútil, pois seu marido jazia morto, esfaqueado. O que dava a ela um sentimento de justiça era o fato de saber que o assassino não conseguiria fugir, pois aquela era a única entrada e saída do terreno. 1 hora mais tarde, os corpos foram recolhidos. Josefine, os 2 seguranças, a mulher que eles ouviram gritar perto do segundo andar onde estavam, o homem surpreendido pelo assassino e Jonathan. Todos brutalmente mortos, todos esfaqueados. Somente Christine e mais uma mulher sobreviveram àquela noite. Elas e o assassino, que não foi encontrado. Mais de 30 policiais foram mobilizados para fazerem as buscas no local, mas nenhum rastro do assassino, o que só levantou as certezas de que ele era alguém que trabalhava naquela obra, pois como mais uma pessoa conseguiria fugir ou se esconder tão bem num lugar que não conhece?
Christine olhou mais uma vez o corpo morto do marido, sem vida, sem cor, a expressão da dor, a expressão do sofrimento. Nem mesmo um grito ele conseguiu dar. Seu último ato foi salvar sua esposa. Uma semana depois, a cidade ainda estava se recuperando do massacre que acontecera na área de construção do novo edifício comércio residencial. As obras ainda estavam paralisadas, não tinham previsão de quando voltariam. Christine também não tinha pressa para isso, pois estava ainda de luto pelo marido assassinado. O assassino. Ele não foi localizado, não foi identificado, não tinham pistas sobre quem poderia ser. Somente uma faca de prata encontrada, mas sem nenhuma digital que pudesse levar a alguém. A faca de prata. Uma arma um tanto peculiar, pois o assassino tinha que estar perto das vítimas para poder matá-la, e ele não se preocupava se seria pego ou não. Ele não foi pego. Naquela noite, em sua casa, olhando para a foto de seu marido, Christine chorava como tinha feito na última semana, mas seu choro foi interrompido por um grito que despertou a atenção dela e de todo o bairro. Na rua, uma mulher estava estirada no chão, esfaqueada. O sangue se empoçava ao seu redor e brilhava com a luz prateada da lua que tornava a cena um tanto macabra. Outras pessoas saíram de suas casas assustadas com o grito e suspiraram de medo ao verem o corpo da mulher. Ninguém saiu de sua respectiva residência, visto que o assassino estava lá, a faca de prata gotejando o sangue da mulher aos seus pés, o rosto coberto pelo capuz. Antes que qualquer um pudesse fazer ou pensar alguma coisa inteligente, como gritar feito um doido, um objeto brilhou na luz opaca da noite, firme e resistente, forte como aço, forte como prata. A faca voou e cravou no peito de Christine. O susto e a surpresa a atingiram da mesma forma que a faca. A diferença é que a faca arrancou-lhe a vida num único golpe. Tudo passou tão rápido em sua mente. O assassino estava desde o início atrás dela e de seu marido. Agora ele completara seu objetivo. Eles estavam mortos. O assassino sai pela rua sem nenhum temor de ser pego ou parado pelos vizinhos de Christine, que jazia morta no chão. Uma única facada. Precisa como um cirurgião. Mas por quê? Quem? Ele estava livre e continuaria assim. A faca de prata cortou o fio da vida de Jonathan, Christine e outras pessoas, como as parcas tecem a vida dos mortais. O assassino não foi preso, apenas sua faca.